Fala galera, segundo episódio da segunda temporada do podcast do Kart Oficial Brasileiro. Que rufem os tambores, porque hoje nós vamos receber aqui Altamir Barbosa Mauro de Oliveira Filho, o Maurão. Eu sou o cavalo, é Altamir Mauro de Oliveira Dias. Muito comprido, né, cara? Conhecido como Mauro Dias. Mauro Dias, é o Maurão. Acho que pelo jeito eu vou começar a te dar porrada nesse programa, viu? Sem violência. Não. Estamos num período... Nós estamos num período que agora você não pode mais, assim, pegar as crianças pelo pescoço, igual antigamente. Mas sabe, o Xuxinha, antigamente eu bati, hoje eu não posso mais, cara. Tô com tanta saudade. De uma briga, né? Não, porque a gente tá necessitado de pilotos bons, né? E tá difícil, né? Esse povo mimizento. Você vê aí, é muito coach, muito capacete telementirinha, bonito. E vamos computador. Que vamos, né? Acho que você pegou uma época boa, né? Nossa, sabe o que a gente falou? O André tava aí, e aí o Munir lembrou do Robertinho. Você fez o Robertinho virar gente, né? Sim, o Roberto Strike. Eu lembro você pegando ele aqui no capacete. Lá na cabeça... Acorda! Não, você sabe o seguinte, né? Para todos que estão aqui, primeiro, boa tarde para todos, né? Um prazer imenso estar com vocês. É exatamente isso, né? Porque no passado você não tinha tantas coisas para você mudar no teu kart. Sim. Então você dependia muito do seu piloto e do seu equipamento. Você tinha que acertar teu kart. E hoje, com os equipamentos importados, com eixo, banco, assoalho, cubo. Então, muita hoje, opção, né? Você tem mais opção. Então, você tendo mais opção de trabalho no kart, automaticamente o piloto não aparece tanto. Então, isso aí é um dos motivos que nós estamos precisando aqui no nosso Brasil. Antigamente, nós tínhamos lá 25 pilotos para ganhar a corrida. Hoje, você tem aqui uma margem de 5, 6 pilotos. É muito maior o tempo e de piloto muito baixo. E os brasileiros chegavam lá fora e sentavam lá e estavam entre os 10 primeiros sempre, quando não era entre os 5. Agora você vê o cara vai lá, nem classifica para final, corre as baterias ali, já sai nas eliminatórias mesmo, né, Mauro? Então, você vê que o último campeonato do mundo que eu participei, tinham lá 278 pilotos para 34 no grid. E nós tínhamos lá Jafone, Gastão, Burt, tinha um monte, tinha o menino lá do banco, não me lembro o nome. Ricardo, Pontual? O Pontual foi na França. O que acontece? Lá todos os brasileiros se classificaram entre 60. Aí você tem hoje um grid de 120 pilotos, nós não conseguimos ficar entre os 80. Difícil. Então nós estamos torcendo assim, por exemplo, nós temos o Gabrielzinho Gomes, que está lá. Ganhou nesse final de semana, Ganhou, né? Isso daí, e o menino está se preparando. Então a equipe CRG está dando condições de trabalho para esse garoto ser mais um campeão do mundo. Uma das coisas que eu gostei, inclusive aconteceu aqui na segunda-feira, fizeram aquela seletiva das meninas, né? Um incentivo maravilhoso. Isso daí eu acho que deveria de acontecer de 6 em 6 meses. Que você vai agregando outros nomes e vai dando... até serve como uma reciclagem também, porque aí vai surgindo novos nomes para que... Para que exerça no esporte, porque quem vê kart, vê esporte para homem. Então, eu acho, por exemplo, engenheiro, como tem engenheiro homem, engenheiro mulher na Stock Car, mesmo no kart, se tiver mulheres, com certeza vão vir também bater de frente com a gente, vão aprender como os outros aprenderam. A menina do Claudinho, né? A menina do Claudinho, a esposa do Jean Aguiar, que foi também, teve equipe com o pai, né? Muito então bacana. ela pegou e exerceu essa parte, e nós precisamos de muito mais pessoas para fazer isso daí, porque nós estamos carentes, nós não temos mão de obra, nós não temos, por exemplo, você não vê uma comissária de mulher, Sim. Você não vê uma diretora de prova mulher, então isso aí a gente tem que agregar e incentivar para que isso aconteça. Eu acho que isso daí nós estamos, como na Europa tem, por que nós não podemos seguir os E lembrando que a mulher é muito mais observadora do que o homem. Sim, né? Eu acho que na hora de uma desclassificação,
O negócio, para ser um negócio muito mais justo, eu acho que a mulher vai ser muito mais maleável do que o homem. Mais ponderada na opinião. Do que o homem. Ela é. Então, acho que isso daí a gente tem que pegar assim, peso, medida, com o tempo, quando a gente começar a fazer isso daí, para que isso aí a gente ingresse tudo isso aqui no Brasil. Mauro, conta como que você descobriu o kart. Você nasceu lá em Interlagos. Assim, quando você era criança, primeiro contato seu com o kart. O meu contato que eu tinha, acho que todo mundo, assim, eu estou falando pela primeira vez com vocês aqui, eu tomava conta de carro. Sim, igual aquela molecada que fica ali na pista. Que nem os menininhos que ficam lá no cartódromo hoje. Então eu ficava lá, não tinha nem asfalto, pra você ter uma ideia, aquele estacionamento que hoje é asfaltado era terra. Onde tem a caixa d'água era tudo árvore, era cercado de árvore ali. Não tinha nada de muro, não tinha nada disso. Então eu descobri o kart, foi quando o Abílio Diniz, ele quebrou a corrente do kart dele, ele parou de andar, que não sabia consertar a corrente. E eu porque a molecada pegava o preguinho, ficava lá para consertar a bicicleta. E eu falei para ele, assim, bom, eu não sei se a gente vai conseguir, mas minha bicicleta quebra a corrente, eu vou lá e conserto. Você quer que eu tente fazer isso? Ele falou, Pelezinho, você acha que você vai conseguir? Eu falei, vamos lá, vou tentar. Eu fui lá e consertei a corrente dele, eles montaram Viu, era Pelezinho, porque o Pelezão já era conhecido? O Pelezinho. Pelezinho tomava conta, eu limpava os carros. Que nem você vê o meu caminhão, é você ver de onde eu vim. Eu sou muito limpo, muito correto com as minhas coisas, eu gosto das minhas coisas tudo limpo. Aí eu montei a corrente dele. Lembrando, para quem. Deixa eu explicar, deixa eu traduzir. É porque o caminhão do Maurão, parece que o negócio tá polido todo dia. Tá brilhando, tá sempre com a pintura brilhando. Você abre a cabine do caminhão, tá sempre limpo, não tem nada. Parece que não tá sendo usado. Aí o que acontece? A gente tem que cuidar, né, Xuxa? Porque o que eu peso e lembro a cada um desses meninos, desses garotos que estão começando, é que foi muito difícil para mim chegar onde eu cheguei. Porque a chance de eu ser um maravilhoso bandido eu tive muita chance. E eu não quis esse lado de ser bandido. Eu quis o meu lado de ser uma pessoa que teria que ser conhecido para o mundo. Eu tinha que ser um negócio que eu me daria certo. Eu parei o estudo para me mexer com kart. Que bacana. Eu parei. Então, por exemplo, adiantando muitas coisas, 1988 eu parei de estudar, porque o kart já me dava muito mais do que uma faculdade. Tá, aí vamos para os detalhes, que é importante. Consertou e a corrente deu certo? A corrente deu certo, aí o Abílio Diniz andou, treinou. Entre um elo e outro você botou Você travou eles com preguinho? Não, eu peguei, porque a corrente do passado, ela não tinha O-ring. Sim. Era uma RK, né? Era pretinha e os zeros dela é como se fosse um prego. Hoje que mudou. Sim. Mas antigamente parecia um preguinho. Então você pegava, batia, ela saía, você pegava, colava e batia de novo e acabou. Aí o Abílio Diniz andou o tempo todo, acabou o treino. Ele simplesmente, né, porque na época ele andava de Corvette, Mustang, aqueles negócios todos. Acabou o treino, ele chegou lá e me deu um dinheiro de caixinha, Xuxinha, que era quase 5 vezes o salário do meu pai. Caramba. Aí eu peguei o dinheiro, botei no bolso. Os meninos, o menino, né, do Abílio, o Pedro Paulo, é porque o pai andava de... O Pedro Paulo veio porque o pai andava o Abílio, o Arnaldo e o Alcides. Equipe Mon. Então eles tinham assim o kart de 2 motores e o kart normal. Inclusive a esposa do Alcides deu uma porrada lá no esplanadão e quebrou a perna, aquele negócio todo, né? E a gente saiu correndo lá, pequenininho, né? Então a gente pegou e ajudou ela. Mas complementando aquele negócio que eu estou falando do dinheiro, aí ele me deu o valor, eu cheguei em casa, dei o dinheiro para o meu pai e para minha mãe.
Aí meu pai pensou que tivesse roubado o dinheiro. Não dei, ele apareceu com esse dinheiro aí, aqui. Onde você vai com todo esse dinheiro? Eu falei assim, não, pai, eu ganhei lá e tomei umas porradas. Ah, vamos lá, desceu na pista. Aí quando foi na pista, ele voltou para a pista comigo. Falei, pai, ó, tá vendo aquele moço ali que me deu dinheiro. Aí meu pai foi até o Abílio, falou com o Abílio, tudo, ele falou assim, sua graça, é Mário. Ô, seu Mário, não. O Pelezinho veio aqui, me ajudou e eu dei esse dinheiro para ele. E toma conta do teu filho, que esse teu filho aqui, se lapidar, ele vai longe. Então, então isso tudo assim, sabe, começando ali, aí foi o Abílio, aí eu trabalhei de garçom na casa do Júlio Caio Azevedo Marques, aí eu trabalhei com o Carol, aí eu trabalhei, e tudo espaço, espaço de 3, 4 meses. E quem me acolheu assim, me acolheu falou assim, você vem comigo, foi o Valtinho Travalini. 1969. Eu fiquei com o Valtinho de 1969 a 1978. Onde veio, aí eu fiquei na Cox, e aí trabalhei na Sulan, e aí veio aquele negócio todo, né? Fui campeão várias vezes, ganhamos muitas corridas com o Valtinho. Então, tudo isso daí que a gente vem falando, a gente vem acrescentando, tudo é um ensinamento, sabe, Xuxa? Nada, acho que quem conhece o Maurão, quem conhece o lugar que você dorme, não sabe o lugar que você acorda. Porque muitas vezes a gente tinha uma cama maravilhosa e muitas vezes você não tinha nada, que você tinha que correr atrás. Então, a gente fala assim, os meninos que estão hoje, os mecânicos, as equipes que têm, as facilidades de conduta com os chefes de equipe, pais de pilotos, mecânicos, os comissários, o diretor de prova, o cara que limpa o banheiro, enfim, todos. Então, o mundo do kart me dá um privilégio de a gente fazer muitas coisas bonitas, que às vezes a gente até ultrapassa o limite, que a gente tem que ser reconhecido ou conhecido com as coisas boas que você faz. Então, no meu currículo todo, você vê que a gente, conversando, uma das passagens, imagina um campeonato brasileiro, lá para trás, em Anápolis, aí já estava assim, com um nome muito bacana no meio do kartismo. Aí um piloto que todo mundo hoje conhece, está na Fórmula E. Imagina eu pegar e amarrar uma mão do cara no carro. De graça, né? Você amarrou a mão dele, né? Amarrar a mão. Conta aí, como é que foi? Sabe? Foi durante a semana que você então, foi passando raiva? Não, a gente foi para Anápolis, começamos a fazer os treinos. Estava até eu, Paçoca, o Tato, que ele fazia motor com Paçoca. Aí eu falava assim, onde esse menino está andando está errado. Aí o Paçoca, mas o que ele está fazendo? Eu falei assim, não. A hora que o motor vai crescer, o giro, ele está afogando, ele está tirando o motor, ele tá deixando o motor, não está deixando o motor crescer. Aí o Paçoca falou assim, mas Maurão, você está falando de... Não, eu falei assim, é isso que está acontecendo, não tem outro jeito. Aí eu falei assim, que lugar que ele está aí? Ah, ele está em 18º. Eu falei assim, manda ele entrar para o box. Aí ele entrou para o box, falei, Luca, dá a mão aqui. Ele me deu a mão. Aí eu peguei um cordão, amarrei na mão dele e falei assim, puxa a mão para trás. Ele falou assim, não vai. Eu amarrei do lado no volante. Aí fui na outra e fiz a mesma coisa. Aí eu falei assim, empurra ele. Aí, não pode, Xuxa, a gente pegar, fazer um negócio desse, o cara de 18º, o cara vir para primeiro. A gente tomava, tipo, 2, 3 décimos, só aquele negócio que ele ficar afogando. Então, ele não trazia ele para frente. Quando foi amarrada a mão dele e a gente fez um negócio desse, aí ele veio para cima, foi aonde a gente mostrou para ele que o motor não ia quebrar. Porque eu acho que ele estava tão com esse lance de quebrar, que ele todo tempo... Sim, e o motor chegava lá a 25 pau. Eu lembro quando eu era criança, o contagiro era desse tamanho, só aparecia o número, né? Só aparecia o número. Ficava gravada a máxima então dele. Você vê que hoje os nossos motores é 17.800 para 25.
com coroa limitada. Então, às vezes, as pessoas que hoje não andou com pneu XB, que é o pneu Brás, né? Então, você tem o MG, quem está andando de MG está no céu. Sim. Não tem noção que era difícil guiar naquele negócio duro. Não tem noção do grip, aquele grip que tinha que tornear o pneu para o pneu virar. Só ficava bom depois que ele já estava usando. A hora que tivesse parecendo na lona. Então, tudo isso daí que tem pilotos, né, que estão na Stock, na Fórmula Indy, na Fórmula 1, muitos que passaram por mim, que com certeza agradecem a cada minuto. E tem alguns que somem, né? Acho que às vezes vem com prazer, ou com luxo, e às vezes as pessoas acham, pô, esse cara vai vir encher o saco. Mas não, acho que às vezes é muito mais bonito você pegar e ser acariciado por aquilo que você fez e por que eles chegaram, do que você vir atrás de alguma coisa. Então, às vezes, a gente sente falta disso aí, mas só que isso daí, lá no Velocistar, né, que fizeram uma homenagem para mim, foi. O Thiago, o Tony, o Carrapatoso, o Gastão, o Cacá Bueno, o Caetano de Mauro e outros mais que estavam lá. Então, aquilo ali, assim, foi um glamour para mim. Maurão, o Gastão, ele era tipo, assim, eu era criança, né? Eu lembro que eles eram graduados lá. Assim, na minha visão, na época, vamos dizer assim, se eu fosse comparar com alguém na Fórmula 1, eu ia dizer que o Gastão, ele era aquele estilo Jason Button, né? Um cara polido, vinha ali fingindo que não... Só poupando equipamento, passando... Ele não era aquele cara super agressivo. Não era, não. Ele era super cabeça, né? Ele era pontual ali, ele dava as passadas dele na hora certa. O Gastão tinha tocada limpa. Exato, eu lembro. Ele não tinha... Então, são características diferentes, né? Então, você tem um Gimene, que é uma tocada agressiva. Você tem um Carrapatoso, que é uma tocada agressiva. Você tem um Robertinho suave. Um Gastão suave. Você tem um Cacá Bueno suave. Você tem um Thiago Camilo suave. Sim. Então, você tem, assim, o Burt muito suave. Então, enquanto o Burt, por exemplo, o pessoal andava com uma coroa 79, 80, o Burt andava com 72, 73 e ganhava a corrida. Andava longo porque sabia... Estilo de pilotar. Então, se você tem um cara que é agressivo, jamais ele vai conseguir andar longo. Você tem que encurtar. Sim. Então, quanto menos agressivo o cara é, menos coroa ele anda e mais para frente ele vai. Não, eu percebo assim, hoje eu percebo, você falou da maravilha que é, né, andar nesses pneus, o composto de hoje. Sim. Eu percebo que até a hora que eu voltei a andar de kart do tempo que eu fiquei parado, quanto mais redondo, mais tempo vem, né? Você tinha uma dureza, Xuxa, você tinha uma dureza no passado de 45 a 48 shot de dureza, lateral. Em cima carregava por 45 a 43. Hoje você tem lateral 60 e você tem em cima 52. Então ele endureceu do lado. Sim. E endureceu acima, por quê? Porque hoje ele precisa fazer 300 voltas. Então, se você Mas a qualidade melhorou em si, né? Eu posso dizer para você que dentro daquilo que os irmãos vêm fazendo os testes, hoje eles são no mercado europeu, maiores, né? São os maiores, né, no mercado europeu. Eles estão fazendo muitos testes. Então, o pneu hoje não é um pneu, ele dá um tiro e ele mantém aquele tiro. Ele dá um tiro, no passado você dava o tiro, depois de 3 voltas ia subir de meio a 6 décimos, aí você não tinha como resgatar aquilo ali de volta, a não ser que você metia aquele 1-0 de furar um pneu e botava o pneu bom do lado de apoio e aqueles 2, 3 décimos que você precisa para você ir embora. Todas as corridas e campeonatos, o Xuxa, que a gente pegou e ganhou, foi muito em cima de estratégica, foi muito em cima assim, de guardar pneu, de você pegar, ficar andando muitas baterias, porque antigamente você tinha um pneu lacrados, mas você não tinha obrigação de você poder fazer o que você quisesse com os pneus. Então você escolhia o melhor jogo e guardava um jogo para fazer as classificatórias, um jogo para fazer a pré-final e um jogo para a final.
E os caras que não tinham essa visão, o que eles faziam? Eles pegavam e já gastavam todos os jogos de pneu. E quando chega na final, pô, o cara, pô, mas pô, o Maurão foi, o outro foi, não. Então, até o cara vir saber o que você fez, acabou o campeonato. Então, se veio o Maurão, se veio o Sabiá, se veio o falecido Edson, o Telmo, né, o próprio Robertinho, o Magrão, o Ótio, então, o Quirino. Então, você tem, assim, um pessoal assim, os dinossauros do kart, que hoje isso daqui não deve nada para ninguém, mas só que hoje o sistema de trabalho mudou. Muito. E não mudou, por exemplo, os mecânicos a mesma coisa, mas sim em relação aos pilotos. Antigamente você tinha o piloto na sua mão. Então, o seu pai ia embora, você tinha um trabalho, você exercia um monte de coisa. E hoje esse poder você não tem mais. Hoje, infelizmente, você não tem mais, porque exerce o mecânico, é o coach, é o telemetrista, então você fica meio fechado no que você está fazendo. E é uma pena, porque se você for pegar hoje na Europa, você vai numa tenda de uma Tony Kart, todas as equipes grandes, eles pegam o piloto mais rápido e botam a telemetria do piloto mais rápido ali, você vai se basear por aquela e acabou. Então, hoje, você tem que ficar copiando de um outro piloto para levar, para você bater o que você está, onde você está. O acerto. E não é o correto isso. Porque hoje, ainda te falo que a moda antiga ainda está presente, porque você vai na pista e você mostra para o piloto aonde ele tem que passar, você mostra para o piloto o que ele tem que fazer e da maneira que tem que fazer. Aí você vai numa telemetria e faz tudo aquilo que você fez e vai numa telemetria, o cara fala assim, mas por que esse cara fez? Porque às vezes só um andar que você dá e você mostra... onde o cara está pisando com o kart literalmente, né? Ele vai chegar e vai entrar num coisa. Então, nós precisamos sim, isso tudo que nós estamos falando para você, que alguns... Eu não concordo, Xuxa, que no passado não tinha isso do piloto ficar andando com o outro na pista, porque eu acho que o kart cabe um, e você tem que pegar, e o piloto tem que adquirir e mandar para você todas as experiências que ele vai fazer, certo ou errado, para que você conserte ele. Porque se você está andando junto com ele, e você vai para uma Europa, num traçado de 1.450 metros, vira lá em 59 ou 1 minuto, como é que esse cara vai se virar? Como é que esse cara vai fazer? A hora que ele estiver sozinho, né? A hora que ele estiver sozinho, não vai ter ninguém do lado. Ele então, não aprendeu a se auto... Ele não vai crescer. Então, por que eu estou falando isso para você? Aqui os caras fazem o que quiser, porque aqui está liberado. O Brasil é uma mãe, porque nós temos pista à vontade e treinamos quando a gente quer. Lá fora você não tem. Para você andar, você tem que andar 200, 300 quilômetros. E aí é onde você vê o quanto que você é bom. Nós saímos daqui, Carrapatoso, Straight, Gastão, Burt. Nós saímos daqui 3 semanas antes, ia para a Europa. Os caras falam assim, onde você vai? Vai ser bom andar de kart. Vocês vão roubar um banco, porque 6 horas está tudo escuro. A gente ia para Spa-Francorchamps, chegava lá, ainda escuro, a gente ia para a pista e chegava lá, tipo, das 9 da manhã até as 9 da noite. Os caras falam assim, esses caras são loucos. Esses caras são loucos, o que esses caras vão fazer? Então, a gente dava assim, no dia, por volta de umas 300 voltas. Gastava 4 jogos de pneu. Então, um cara que tive uma admiração tão grande, não está mais entre a gente, o Marechal, né, 18 vezes campeão do mundo. Caramba. 18 vezes campeão do mundo, o cara pegar a chave da oficina dele e dar na sua mão e falar assim,
Está tudo aqui, meu dinamômetro, meus motores, todos os motores de corrida, todos os motores de treino. Eu fui responsável. E aí, inclusive, o Xuxinha, eu nunca vi um negócio assim. Ele tinha aquele dinamômetro dele, daquele de peso. Não é hoje é mamão com açúcar, mas aquele de peso foi um negócio sensacional. Então você via logo, quando ele puxava assim, você via uma carga lá de quase 200 quilos sair um palmo do chão, em termos de velocidade e peso, sabe? Então, isso tudo aí que fez com que eu pegasse assim e melhorasse mais ainda na minha profissão, em querer de aprender mais, de estar mais próximo. E aquele negócio, eu acho que quando você tem uma equipe, você começou do nada, uma equipe bem sucedida, você tem que pegar, trabalhar o dobro para que aquilo ali não possa cair, não possa lhe trazer outras coisas ruins. Então, esse momento aqui é um momento de reflexão, onde a gente tem que pegar, melhorar, porque a gente sabe aí que temos aí, o mundo mudou, todo mundo está em cima disso daí. Infelizmente, a gente tem que ter, assim, vamos dizer, um tradutor, né? Que você tem, você vê, você andou de F4, hoje você andou de 125. Sim, não, completamente. Aí você viu que é totalmente diferente, mesmo que você você requer um preparo físico. Totalmente diferente. Né? Você quer um preparo físico e o mais importante, assim, que eu posso dizer, a conversa de um piloto com outro ajuda bastante. Não em termos de ficar andando, mas em termos de conversar. Como está teu kart? Ali eu estou fazendo assim, puta, muita sujeira. Porque o pior de tudo, quando você começa num treino e não te dá tanto gripe, não tem tanto gripe na pista, a dificuldade é maior. Porque você tem que vir limpando a pista, sabendo que você tem que ter um traçado, e depois você vai ter que sair daquele traçado porque ela vai começar a emborrachar, e você vai ter que começar a mudar o modo de você guiar o kart. E são pouquíssimas pessoas e pilotos que sabem que tem esse feeling para poder ir e voltar. Entendeu? Ou sair da onde está e ir melhorando junto com a evolução da pista, né, durante o dia. A evolução do kart. Para você ver, nós estamos falando, por exemplo, o Drogovic, quem fez ele foi o Mazinho. Sim. Né? Era bom aquele menino mesmo, né? Bom, o moleque é bom. O moleque era bom mesmo. O moleque é bom. Então o moleque está lá, os outros Stroll. É mas neguinho, os caras estão querendo mandar ele para uma Fórmula E. Eu vi lá. Triste, né? Assim, não desmerecendo a Fórmula E, que é maravilhosa, mas digo assim, para quem está ali na porta da Fórmula 1. Quando o Stroll se machucou, naquele carro de bicicleta, aí o Drogovic foi e fez um dos testes, né? Sim. Só que ele virou um tempo, ficou 1 segundo, ponto 7, e não tinha, ele passou um jogo de pneu com a pista suja. E no segundo dia, quem lembra, no segundo dia que ele ia andar, o seu Alonso não deixou, porque ele ia virar mais rápido. Foi. Ele ia virar mais rápido que o cara. O pessoal até falou que o Alonso foi fominha, né? Ficou só ele andando todos os treinos. Foi fominha, podia ter os dois carros, foi fominha. Então, hoje nós temos assim, temos os dinossauros, né? Temos os meninos aí, o Gomes está lá, nós já falamos. Temos o dinossauro, Nicastro, Olim, que virou 2 caras profissionais no ramo. Entendeu? Veio para dividir, veio para bater roda junto com todo mundo. E está no direito dele, não está errado. Porque cada um tem que tomar conta da sua asa, do seu trabalho. Então, o que nós estamos necessitando, urgente, mão de obra. De qualidade, né? Qualidade de trabalho, mão de obra. Tem que pegar algumas pessoas, se não tiver isso daí, eu lhe digo que as pessoas têm que haver um tipo de um curso, né? Para que o mecânico que queira iniciar ou querer trabalhar no kart, tem que passar naquele curso, porque não adianta nada você vir andando, treinando, fica muito mais fácil. Um cara que é um profissional tira X. Sim.
E um cara que já está começando, imagina R$300 por dia. Soma no mês. Negão, o Ayrton, Sim. você já tinha passado por esse negócio, por esse lance do Abílio? Sim. E já estava trabalhando e aí foi ali para ajudar? Não, ou você ainda estava na época do estacionamento? Como é que foi a relação Não, com... não. O Ayrton, eu conheci o Ayrton na escola de pilotagem Travaline, lá com o Valtinho. Caramba. Não, ele ia treinar. Não, tinha uma pista lá no AMB. Era no AMB? Esses dias alguém me perguntou, não sabia se era no Ibirapuera, no AMB, Não, né? não, AMB. Na AMB. Lá não. Ficava o quê? No estacionamento ali do AMB? Hoje, onde tem aquele. Tem um aviãozinho lá, bem na praça do AMB, tem um avião. Onde é o clube, espere, é lá, né? E lá em cima, quando você acaba a Tiradentes, você indo reto, você vai ver. Santana, você vai ver um largo, um larguinho. Tem um aviãozinho ali. Então tinha um traçadinho ali, mais ou menos de uns 300 metros. Então, pequenininho. É pequenininho. Então, tinha que amaciar motor, a gente ia lá, porque luz, aquele negócio todo. Então, o Ayrton, ele ia treinar lá. Mas existia Interlagos. Já existia Interlagos. Ele ia treinar lá, ele ia amaciar os motores lá. Então, para ele amaciar Interlagos, ele saía da casa dele e ia andar com o kart ali. E eu conheci ele na escolinha do Valtinho. Então, o Ayrton, por exemplo, mas você fez, eu não fiz não, ele não precisava fazer. O cara nasceu pronto. Ele fazia sozinho. Não, o cara tirava banco, tirava banco, tirava a roda, tirava motor, botava motor, tirava... E os motores dele eram do Tchê? Motor do Tchê. Os motores sendo 125 e sendo motor 100. Então, às vezes, as pessoas pegam e falam assim, mas igual a Ayrton não vai ter, não tem. Porque ele nasceu completo. Essa é a maior... Todo mundo, mas não, ele nasceu completo e ele gostava muito de pegar e fazer as coisas também. Ele nunca se incomodou, ele nunca ficou parado, ele sempre corria atrás das coisas. Então, o Xuxa, uma das na equipe, por exemplo, Sulan, né, onde tinha lá Valtinho, Renê, o Penta, o Jorge Oswaldo Dias, tinha o Buchalinha. Então, tinha um monte de gente lá, um monte de piloto. O Ayrton não queria escolher os motores. Pessoal, vocês vão lá, escolhe o motor de vocês, os dois piores motor, vocês podem deixar que eu aceito. E o cara ganhava a corrida com os dois piores motor. Caramba. Sabe? Então tem muitas passagens. Botava no início da carreira, ele fazia o ponto de freada, ele botava assim uma pedra. Ele não é porque botava um pedrão, não. Ele botava uma pedra também para dificultar, para ele saber onde é que estava aquela pedra, rapaz. Não é que você pega um pedregulho e botava lá, não. Ele pegava uma pedra minúscula e botava aquela pedrinha ali e você já sei onde é que está. Então, ele era muito rápido, era muito rato nessa questão. Em se ligar nas coisas, né? Não, eu ficava em pé num lado da curva, o Robertinho ficava do outro lado. Ele não fechava a volta toda, ele pegava por trecho. Caramba. Ele pegava por trecho, ia marcando, ele sabia quanto é que ele virava. Então, o cara que chegava, fazia ali, pegava os trechinhos, levava para casa, e no outro dia ele vinha com a conta. Hoje eu virei a história dele andando na chuva é verdade? Tomou um pau. E o pau de quem? De Mário Sérgio? Não, você não conhece esse tal de Valtinho Travalini, não? É o próprio. Tomou um pau. Na chuva. Aí o pai dele falou, ou aprende ou para. Aí toda vez que chovia ele ia treinar. 5 horas da manhã. Chegava na pista às 5 horas da manhã, saía 10 horas da noite. E não é que foi uma vez. Várias vezes. Imagina o Ayrton Senna, acho que ele acho que em uma volta ele rodou umas 100 vezes. Caramba.
Uma coisa ridícula, né? Sei, E o cara virar um leão da chuva. É. Por que ele virou um leão de chuva? Porque ele sabia que ele tinha dificuldade na água. E chegava, tá chovendo. E ainda a gente tinha aquele... O telefone era tijolão. E ficava dentro do carro. Então o cara... E aí, Pelezão, tá chovendo? Não. Vai chover? E aí, como é que tá? Amanhã eu vou chegar aí tá hora. Então não tinha aquele portão lá em cima, só tinha uma casinha lá montada, não tinha aquilo tudo, não. E o estacionamento era todo de terra? Era tudo de terra. Tudo de terra, depois que asfaltaram. Então, por isso que a gente pega assim... Mas o traçado sempre foi o mesmo? Não, o traçado no final da reta tinha um S. Esse S que tem agora? Que tem agora. Não existia opção de passar reto? Não existia reto e lá no Esplanadão não tinha por fora. Era com o S? Com o S. Ah, que bacana. Então você fazia o S lá no Esplanadão e você fazia o S na reta dos ali da arquibancada. Não existia. É mais difícil. Né? O cara andava, era lindo de ver. Xuxa, era o único cara, quando o Ayrton estava andando, você sabia quando ele estava andando. Porque ele vinha assim, era o único que apagava um motor. Pá! Olha, você é maluco, pai. Eu era criança, o Pelezão passava por mim e falava: Pelezão, irmão do Maurão, ô, paleta quebrada, ele me chamava de paleta quebrada. Ô, paleta quebrada, vem aqui. Não, olha, vou te falar um negócio pra você. Arrepia. Não, a gente não é difícil. Como a gente ama, a gente tem, assim, a gente tá no meio, e você falar assim, Ayrton Senna. E depois ele superou o Valtinho na chuva? Não, aí não teve. O que aconteceu? O Valtinho passou a ser mais que mestre para ele. Mais que amigo, mais que mestre. Então, o Valtinho já estava mudando também, já estava quase também querendo parar. E aí o Valtinho falou várias vezes para ele, coisa que ele podia fazer, coisa que ele não podia fazer de jeito nenhum. E ele continuou com os treinos, chegou a andar muito, mas muito. Se você falar assim, pô, mas o Maurão, se eu ando com os meus pilotos na chuva, de pneu seco, porque tem alguma coisa que eu aprendi e vem comigo. Eu na minha época eu queria não fazia colocar pneu de chuva. Então você pega... seco para andar na chuva. Pneu de seco para andar na chuva. Então você pega assim, ele andava de pneu de seco na chuva. Quantas vezes da largada e começava a chover, todo mundo parava para trocar o pneu, ele não parava. Lembrando para a galera de casa que assiste que antes tinha, né? A gente podia parar no boxe, eu lembro, trocava no meio da corrida, era um negócio muito bacana. Não, e você vê que quando chegava na Fórmula 1 mesmo, aconteceu de várias vezes chover e ele continuava desliga e matava os caras. Matava os caras ali. Então, isso tudo aqui que nem a gente fala hoje, sabe, Júlia, que o mais importante para todos os pilotos não é copiar, mas sim trabalhar. Sim. Eu acho que se você quer ver uma luz no fim do túnel, eu acho que você tem que pegar, correr atrás dela, você dá o seu máximo. Porque às vezes você deixa de fazer isso no negócio daquilo que futuramente você vai precisar. Você não faz agora e no futuro você vai precisar. Eu acho que é muito interessante as pessoas virem alguns vídeos ou ver as pessoas que esteve próximo a ele. Você vê na fazenda dele, Tatuí, ele fez um cartódromo lá, e o cartódromo dele, ele tem torneira para você pegar e molhar, você tomar o sol, você vai lá e abre a torneira e você anda com a pista molhada. Ah, que bacana. Não, inclusive até hoje, a dona Neide não está morando mais aqui no Brasil, né? Está morando lá em Portugal, não sei se volta lá. Mas isso tudo está lá, eu quero pegar, já falei assim, eu tenho que pegar e mostrar, levar meu filho para conhecer. Sim, para ver aquilo. A pista. Andar é difícil. Eu lembro, estava lá na festa, lá, eu ganhei o Autorama, quando o Chitãozinho Choró estava fazendo show,
E aí fui levar para ele, ele autografou na capa do Autorama, então, não esqueço até hoje. Mas você veja só, ô Xuxa, é o seguinte, estava lá e quando acabou a festa, ficou Chitãozinho, ficou Ayrton, ficou o Robertinho, ficou eu, o Marcão não foi. Então a gente acabou saindo de lá, tipo, mais de 11 horas da noite. Depois acabou tudo. Agora que acabou tudo. Então, ele falou assim, hoje não é Fórmula 1, não. Hoje é kart e hoje a festa é nossa. Então, vamos... Então, ele até arriscou tomar uma cerveja. Mas tomar uma cerveja vomitava para um ano, porque não estava acostumado com nada disso. Então, ele mesmo, por sua vez, ele pegou e falou assim, eu fiz isso daqui para vocês. E eu consegui fazer. Ele fez o traçado dele, a pista dele, tem uns 17 metros de largura. E não é que é só na reta, é na curva também. Eu lembro, era longa. Não, é longa, coisa mais linda. Coisa mais linda. Coisa mais linda. E aí, mesmo ele vivo, você vai fazer algumas provas aqui, quem sabe. Quem sabe. Aí faleceu ele. Aí faleceu o marido da irmã dele, né? Sim, antes do pai. O pai foi agora, né? Aí o pai foi agora. Então, ele ficou o cartódromo lá. Então, tem a família. O Bruno Senna mora em Mônaco. Acho que não volta mais. Acho que não tem, não sei porquê, não volta mais. Então, acho que as coisas que a gente, o esporte chamado kart, oferece para a gente, acho que isso vem de Emerson, isso vem de José Carlos Passe, isso vem de Marivaldo Fernandes, isso vem de Clóvis de Moraes, isso vem de os irmãos Giafone, isso vem de Valtinho Travalini, isso vem de Carol Figueiredo, Maneco Combacal e outros mais. Muito sabe? Bacana. Se não fosse isso, que no passado nós não íamos ter nada disso. Não estávamos aqui, né, agora? Não estávamos aqui hoje. Então, tudo isso daí, as pessoas que acompanham o kart têm que saber o que aconteceu no passado, como veio, como que é hoje, como que é no passado. Da onde surgiu, né? De onde surgiu. Para dar valor no que está acontecendo hoje aqui. Né? Você andar com um pneu de 350 por 5 é um Pirelinho de estreitérrimo. E você fala assim, mas pô, um pneuzinho daquele eu tinha que andar com 20, 25 libras para dar aderência. Aí a gente pegava e torneava em cima, torneava para fazer os cantinhos. O Adroaldo, o falecido do Adroaldo, fez o XB, ele fez quadrado, depois começou a arredondar, por quê? Porque a gente torneava os pneus na lateral. E se você falar isso para um cara hoje, quantas vezes eu não... Ele vai achar que é mentira, né? Que isso não existe, né? Mas a Fórmula Truck torneia os pneus, né? Quantas vezes eu não peguei, não levantei meia-noite, 1h para ir na casa do torneiro, acordar ele, para ele tornear o pneu para mim. Pô, Pelezão, a essa hora, assim, acorda. Amanhã eu tenho treino logo cedo. Então, sabe, isso tudo assim, toda essa bagagem, essa experiência, esse carinho, esse amor que eu carrego nesse esporte chamado kart, porque ele me deu minha família, ele me deu minha casa, ele me seus filhos. Vamos dizer assim, Deus me emprestou, eu estou tomando conta. Do que você pegar, e você pegava assim, eu consigo, não. Eu sou justo. Eu trabalhei, Deus me emprestou e eu estou tomando conta. Porque a coisa maravilhosa é você pegar aqui e conduzir os nossos pilotos para um campeonato do mundo, uma esquadra brasileira. Eu tenho uma foto, que tem Valtinho, Penta, René, Paim, Jaime Figueiredo, Paim, Maneco. E essa foto o Ayrton não quis tirar, que foi no Uruguai. E ele que tinha, já no Uruguai, tinha o Goodyear, não era nem Bridgestone, era Goodyear o pneu. E quem andava lá era um cara, um tal de Soler. O cara era 6 vezes campeão sul-americano.
E o campeonato ia ser dentro da fazenda dele. E os brasileiros, como é que foi? Meu amigo, um queria matar o outro. Não, um queria matar o Valtinho, lembra? Muito bem. O cara não tinha como. O cara tinha kart tipo seco para chuva, para pista, tinha tudo. E o cara era um mestre. Maurão, você acha que essa maneira de levar com toda essa estrutura aqui, óbvio, né, que a tecnologia ajuda, Sim. Mas isso daí atrapalha a formação do piloto que poderia, vamos dizer assim, o upgrade do piloto raiz que era de antigamente, Sim. Ele pegar essa tecnologia e auxiliar ele na formação dele. Atrapalha você querer ensinar eles daquela maneira raiz? Eu só acho o seguinte, se você pegar os métodos antigos e adotar no método novo, né, você vem com a bravura, sim, você vem, porque você tem que educar. O nosso piloto tem que ser educado. Ele tem que ter a disciplina de horário, não é horário, a hora que ele quer. Então, você entra, pega um Maurão da vida, um magrão, tá o horário na pista, tanto de treino. Almoço, horário para o teu telemetrista e um horário para o teu coach. Então você tem que separar tudo. E acabou o treino, tem que sentar todo mundo e saber qual o aspecto a visão de cada um, a visão de cada um do que ele fez. Para peneirar aquilo ali e fazer um... Não é um só dar o veredito. O veredito, fica muito difícil. Então, já que você se programa para você ter outros pilotos, você tem que agir dessa maneira. E eu não acho errado isso. Por isso que eu estou falando, cada vez que a gente pega, cada vez o diálogo com o Valtinho, o diálogo com você, o diálogo com os diretores de prova, o diálogo com os telemetristas, o diálogo com o comissário, a balança está ferida, o bandeirinha está no lugar certo, fizeram vistoria na pista. Então, isso tudo faz com que os nossos pilotos tenham um pouquinho mais de cancha e leva isso lá para fora, não vai chegar lá que nem bandido. Porque se você sair daqui agora e você for numa prova do europeu, você vai ver a pista mais linda do mundo. Tudo impecável, pintado, tudo direitinho. Cada curva um comissário. E o próprio comissário fica também com todas as cores de bandeira. Não é só o diretor de prova, como é na moto. O diretor de prova da bandeira vermelha, no percurso todo tem a bandeira vermelha. Então, isso daí não é nosso clube, o Xuxa. Tem que ter uma equipe para fazer e dar aula para os bandeirinhas. Sim. Não é jogar o cara ali na pista e falar para ele, acidente aqui, o cara nunca nem viu o kart, pô. Tá errado, Xuxa, tá errado. Tem que ter uma base, né? Tá errado, tem que ter o posto. Eu peço tanto, eu já tentei uns tempos atrás, eu dei guarda-chuva, fiz um negócio bacana. Então, lá em Interlagos, vai mudar o traçado? Posto 1, posto 2, posto 3, quantas curvas tem? Tem 7. Então, você tem que ter... Em cada curva, você tem que ter um comissário. O cara tem que entender o que ele está fazendo ali, né? Não é simplesmente... Ele tem que... Porque tem um pouquinho de interpretação nisso, né? É 50-50. Tem a atividade dele ter que balançar a bandeira porque ele viu uma batida, mas o quanto isso Independentemente de qualquer coisa, Xuxa, eu acho que as direção de prova, eles têm que convidar um piloto de experiência, que é o que a Fórmula 1 faz, para ficar analisando as batidas, para ficar ajudando ali, né? Ajudando os comissários, porque tem algumas coisas que acontecem que aí não precisa de tribunal, não precisa de você recorrer, e se você pode pegar e isso daí é tão simples e fácil. O cara, se você convidar, quantos pilotos nós temos que já têm idade e é capaz de fazer isso? É só convidar, a pessoa vai. Tenho certeza. Mauro. O Paulo, foi, isso. O Paulo fez isso daí.
E na Fórmula 1 tem, né, meu? Você vê na Fórmula 1, toda etapa da Fórmula 1 tem alguém que... E ainda mais também, né? O que a gente não pode deixar de resgatar e lembrar a todos o seguinte, que o Guerra, né, junto com o Binho Carcassi, eles estão fazendo um trabalho em altura, porque se a gente for pensar aí, for analisar, você vê o que o Guerra foi lá e trouxe... Foi mais um campeão do mundo, que foi o Morgato, né? Que foi campeão do mundo. Teve presente, coisas que aconteceu no passado, que o Ayrton precisava de um comissário, não tinha ninguém. Né? Então a gente tem que lembrar tudo isso, não é só o histórico de ser campeão. Por que se nós tivéssemos um comissário, o Ayrton teria sido campeão do mundo. Mas não tinha ninguém. Então, hoje o Binho está fazendo um bom trabalho. E uma coisa que eu pedi para o Binho, em relação a campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, eu acho que Copa do Brasil, eu não sei se eu pararia com a Copa do Brasil e fazia um brasileiro muito forte. Tipo, 2, 3 etapas em cada lugar. Não. O que eu falo, se você tirar a Copa do Brasil, você enxuga a Copa do Brasil, né? Vai todo mundo concentrado para o brasileiro. Não, vai todo mundo concentrado. Você fica um mês numa pista só, então você faz uma semana o F4. Uma semana você faz os dois tempos. E uma semana é Rotax e Shifter. Então, numa pista só. Acho que tudo isso daí é de se pensar. Então, você vai ficar um mês num lugar só. Negão, manda uma mensagem aqui, olhando para essa câmera aqui, ó, para os pais de hoje em dia, muitos pais cheios de mimimi, e deixa a criança assim, né? Porque vai deixando de canto, vai deixando de lado. O quanto é a importância do esporte a motor vai formar o caráter da criança. Vamos lá. Boa tarde, seus pais e chefes de equipe. Tem muitos chefes de equipe, tem pilotos que são filhos. A melhor maneira para você educar o seu filho no esporte chamado kart é você deixar ele fazer com suas próprias pernas, com a própria cabeça, a direção correta. E o kart não exerce negócio de você recorrer e ir atrás de um troféu. Eu acho que o piloto está lá para bater, para rodar, por isso que se chama kart. Então, se ele aprender a fazer isso agora, com certeza, ele vai ficar muito mais maturo, muito mais esperto para que ele tenha a chance de chegar numa categoria. Não digo uma Fórmula 1, porque a Fórmula 1 hoje, o cara era milionário, o cara andava de Fórmula 1. Hoje, para andar de Fórmula 1, o cara tem que ser trilionário. Então, mas aí tem umas categorias de tênis. Tem estoque, tem uma Fórmula Indy, tem uma Fórmula... Tem outras categorias, tem a Porsche, tem outras categorias que ele pode pegar e agregar e possa correr. Mas deixa ele pegar e fazer isso com a própria cabeça. Deixa o teu filho seguir os seus próprios passos e você só paga a conta. E aí, se você não estiver satisfeito com o teu mecânico, com o seu chefe de equipe, aí você pega e muda. Mas no momento, deixa ele seguir sozinho, você vai ver que você vai ter muito mais visibilidade do teu filho. É isso daí. Tá joia. Galera que está em casa, acompanha aí a entrevista com o Maurão aí. Mais tarde a gente tem Valtinho Travalino também contando essas mesmas histórias aí, que se a gente ficar aqui, a gente fica aí a tarde inteira aqui. E o Mauro tem compromisso. Mas queria agradecer a sua ilustre presença aí, tá bom? Muito obrigado a todos aqui, nesse cartódromo belíssimo da Grande Viana, onde fui várias vezes campeão, e é um negócio muito bonito, muito bem organizado pela família Jafone. Né? E agradecer, né? Agradecer ao Valtinho pelo convite de estar nesse lugar aqui maravilhoso com esse visual. Eu vou ter que jogar uma bomba aqui. Valtinho, tá bom demais o negócio aqui, viu? Muito obrigado mesmo, Valtinho. O Valtinho é meu mestre, né? Eu tenho muito. Todos nós temos. Muito carinho com ele e ele é top demais. Ele é top demais. Mauro, o espaço está aberto aqui quando você quiser vir de volta aí, trazer um talento aí, um piloto aí, falar. Tamo aí. Das suas histórias aí, tá bom? Muito obrigado. É só chegar que aqui você é bem-vindo. Tá bom, pessoal. Galera de casa, acompanha aí, ó, mais um podcast. Esse é o episódio 3, Fabio? O 2 da segunda temporada. Tá bom. Valeu. Tamo junto.